Caríssimos alunos, boa noite, espero que estejam bem. Nós tentamos aí fazer uma live, né? Infelizmente aí a internet não nos ajudou, talvez até a minha aqui também, porque em alguns momentos o próprio provedor falou comigo que o uso está muito intenso, principalmente nesse período da noite. De qualquer maneira, o que nos importa é o que eu vou abordar aqui e o ambiente para dúvidas vai ficar aberto para vocês por e-mail, né? Vocês podem interagir da forma que vocês acharem melhor. Podem mandar mensagem de voz pelo Zap. A maioria de vocês já tem o meu Zap particular e podem usar, não tem problema não, tá bom? Olha só, eu postei para vocês um conteúdo novo. Na verdade, boa parte do que está escrito lá vocês já ouviram, né, anteriormente, mas a gente aborda nesse texto de uma maneira um pouco mais aprofundada a questão da teoria geral de sistemas dentro do ambiente empresarial, né? Muito bem. Eu já disse para vocês presencialmente que a TGS ela foi abraçada de maneira muito intensa na administração, porque todos os recursos e toda a estrutura de uma empresa, na verdade, eles perceberam que não passa de realmente um sistema, né? Então, todas as teorias, né, de Ludwig e de todos os outros pensadores da área de TGS foram totalmente acomodados e direcionados para a área, né, da administração de empresas. E dentro desse contexto foram criadas várias teorias. No final lá dos conteúdos que eu postei para vocês, tem lá as teorias matemáticas da administração, né? E muitas delas são teorias muito importantes. Uma delas, inclusive, nós já abordamos, que é a teoria dos jogos, né? Onde nós tivemos a oportunidade de ver o dilema de prisioneiros, né? Vários outros dilemas que eu passei para vocês, que no dia a dia da vida da gente, a gente às vezes nem repara que a gente trata e às vezes faz, né? Por exemplo, quando a gente vai num barzinho, né? Acho que muita gente está com saudade aí, o Bira, então, o bar do Bira, né? Lá da Facisa, né? E quando a gente às vezes está num barzinho e a gente é atendido pelo garçom, a gente às vezes tenta puxar conversa com o garçom, né? Faz uma brincadeira, ó, se trouxer aquela gelada, nós vamos te dar uma gorjeta boa. Isso tudo aí é teoria de jogos, é uma maneira de você criar uma premiação para quem te atender melhor. A gente faz isso o tempo todo, né? O professor faz isso com o aluno em relação à prova, em relação ao trabalho. Nós já conversamos sobre isso. Mas existem outras teorias também, né? E nesse contexto que eu passei para vocês, nós temos aí 5, na verdade, ao todo são 7 teorias, que é a teoria dos jogos, que nós já falamos sobre ela, a teoria das filas de espera, né, que é um conteúdo novo, mas eu vou abordar ele com vocês propriamente mais à frente, teoria da decisão, teoria dos grafos, que inclusive é em vários cursos de computação uma disciplina. Não sei se vocês já ouviram falar, já sabem disso. A teoria dos grafos é uma disciplina na maioria dos cursos de computação, principalmente ciência da computação, engenharia da computação, né? Cursos de bacharelado, em sua maioria, tem a teoria dos grafos, que é uma disciplina específica, né? Temos a programação linear, que é uma área específica, né, da teoria geral de sistemas, que trata aspectos matemáticos que, inclusive, são usados de maneira muito, com uma ênfase muito grande entre pesquisadores, cientistas, né, profissionais da área de teoria de sistemas, e que usam a matemática
para fazer cálculos probabilísticos, né? Fazer tendências, analisar tendências de mercado, analisar tendências, por exemplo, em eleições. Hoje a gente vive um ambiente político muito agressivo, né? O presidente Bolsonaro ele é constantemente agredido pela esquerda, pelo Congresso, pelo STF, pelo Senado, porque ele não usa mais aqueles recursos de barganha, né? Que ele toma lá da cá, aquela roubalheira toda, e ele tem sofrido muita pressão em cima disso. Diante dos prognósticos, é possível você estabelecer uma teoria do que vai acontecer daqui para frente, por exemplo. Até mesmo em relação à pandemia, foi usada a teoria de sistemas, inclusive uma programação linear para verificar como que ficariam os picos do uso, por exemplo, dos hospitais. Tudo isso aí é teoria de sistemas, né? A matemática foi aplicada aí para criar-se aí as curvas, que eles falam os picos de acontecimento, né, de ocorrência, de incidência, né, do coronavírus nas pessoas. Tudo isso é um estudo que usa programação linear e utiliza-se de métodos, né, estatísticos para poder estabelecer parâmetros de probabilidade de algo acontecer, né? Então, a partir desses estudos foi estabelecido que a quarentena era um dos melhores uma das melhores estratégias, né, para evitar que se tivesse aí um pico grande aí de uso dos recursos, né, como hospitais, recursos de saúde, né, como hospitais e outras entidades de saúde, como postos, né, de saúde, etc. Muito bem. Nós temos também a probabilidade estatística, matemática, que isso todos já conhecem, já tiveram no segundo grau, sabem, e a programação dinâmica, que é uma outra também. Muito bem. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês, nós vamos tirar da lista, essa lista dessas teorias matemáticas, ela está no segundo capítulo que eu postei ontem. Ou seja, vem a abordagem sistêmica, né, da administração, da teoria de sistemas na administração, mas o que nos interessa para o trabalho da semana que vem, eu gostaria que vocês formassem grupos, nós temos 23 alunos na turma, são 5 temas. Eu queria que vocês excluíssem a teoria dos jogos e a probabilidade estatística, porque a teoria dos jogos nós já falamos sobre ela. E a probabilidade estatística é algo que nós já estudamos no segundo grau e não vem ao caso agora, não seria tão importante para a gente nesse momento. Muito bem. Então, vocês vão formar grupos e mandar para mim por e-mail, né, os integrantes escolhendo os temas. Nós vamos ter a teoria das filas de espera, teoria da decisão, teoria dos grafos, programação linear e a programação dinâmica. São 5 temas. Vocês vão escolher um tema desse, que seja do interesse de vocês, e vocês vão montar para mim uma apresentação em PowerPoint. Só que, diferentemente da apresentação que vocês faziam anteriormente, nós vamos fazer tipo o pitch que era usado lá na ASP, né, que foi usado na ASP semestre passado. Vocês sabem o que é o pitch, né? Nada mais é do que um PowerPoint, só que com áudio. Então, a diferença que vocês vão ter dessa vez, em vez de só fazer um PowerPoint, né, fazendo um resumo do que é a teoria das filas de espera, fazendo um resumo do que é a teoria da decisão, o que é a teoria dos grafos, vocês vão fazer um pitch, que é juntar textos e imagens e também um áudio explicando cada um desses slides que vocês vão fazer, tá bom? Na verdade, eu tinha dito que vai valer 30 pontos, mas eu vou valorizar 5 pontos. Esse primeiro pitch aí,
que é esse trabalho, tá? Eu vou deixar esse trabalho para ser entregue na quinta-feira que vem. Então, vocês têm 7 dias. Com esses 7 dias, vocês podem se organizar. Dividam a confecção desse pitch em etapas, para cada integrante do grupo ficar responsável por uma coisa, tá bom? E façam, então, a explanação do que é esses conteúdos, do que eles tratam, quais são os principais objetivos e os principais itens que fazem parte de cada uma dessas teorias. Repetindo, teoria das filas de espera, teoria da decisão, teoria dos grafos, programação linear e a programação dinâmica. Cada grupo vai escolher um tema desse e criar um pitch específico para explicar esse tema. E já na semana que vem, na quarta-feira, eu já vou postar uma nova videoaula contendo um novo conteúdo para vocês, tá bom? Leiam a abordagem do texto que eu passei, né? Falando sobre abordagem sistêmica. Vocês vão perceber que a cibernética e a própria informática surgiram a partir da teoria geral de sistemas. E elas utilizam 100%, né, os conceitos de teoria geral de sistemas. Nós já tínhamos visto, né, o conceito de homeostase, já tínhamos visto o conceito de sistemas abertos, sistemas fechados. Vocês vão perceber aí que esse texto ele aborda de uma maneira um pouco mais ampla, né? Fala da caixa preta, fala de outros itens que são itens fundamentais que inclusive caem em concursos na área de computação, seja para analista de sistemas, cargo de analista, cargo de programador, cargo de técnico em informática, cargo de gerente de projetos. Todos os cargos da área de computação sempre tem 1/3 das questões relacionadas à área de TGS. Eu já disse isso para vocês em sala de aula e repito aqui, todos esses conceitos aí, esses conteúdos que eu estou passando para vocês fazerem esses estudos, né, esses trabalhos, são conteúdos que caem em provas específicas da área de computação. Então escolham um tema, façam a pesquisa, preparem esse pitch e qualquer dúvida sobre os conteúdos aí que foram postados, eu estou à disposição de vocês. E também em relação ao trabalho, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema, eu também vou estar à disposição, tá bom? Então era isso. O objetivo da gente ter uma live era para falar exatamente isso que eu falei aqui. E como a gente teve aquela interrupção, está dito aqui, está dado o recado. Eu gostaria de contar com o apoio de vocês para que a gente não perca os prazos, tá bom? Vocês têm, na verdade, 7 dias, incluindo aí o final de semana. Tá todo mundo em casa de quarentena, então dá tempo de fazer. Conto com vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.